seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, as crianças videntes de Fátima, na qual, no ano de 1717, receberam as aparições da Santa Mãe de Deus, pedindo oração, penitência e conversão para todo o mundo, pela paz oração pela paz no mundo. E as crianças videntes de Fátima, Francisco Marto, Jacinta Marto, junto com a prima a Lúcia de Fátima, a irmã Lúcia, conhecidos pela profunda fé e sacrifícios, Francisco Marto e Jacinta Marto morreram ainda crianças da gripe espanhola e foram canonizados pelo Papa Francisco no ano de 2017, quando fazia 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, como os mais jovens santos não mártires da Santa Igreja. As aparições entre maio e outubro de 1917, na Cova da Íria, receberam as mensagens de oração, reparação pelos pecados e pela paz. Francisco Marto era calmo, meditativo e focado em consolar, e focado em Cristo Senhor. Jacinta Marto era afetiva, comovida pela visão, e teve a visão do inferno e dedicado à conversão dos pecadores, para todos se converterem e buscarem verdadeiramente a Deus. Francisco Marto faleceu no ano de 1919 e Jacinta Marto no ano de 1920 e foram canonizados pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no centenário das aparições de Fátima. Que a exemplo de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, as crianças videntes de Fátima, busquemos verdadeiramente a Deus e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto
enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje é sobre a questão do jejum. Os discípulos de João, o precursor, fizeram uma pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo sobre a lógica do jejum, que os discípulos de João praticavam jejuns. E na literatura do Santo Evangelho encontramos eles falando que eram os discípulos de João e os fariseus que praticavam jejuns, mas os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não praticavam o jejum. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que eles fizeram essa pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo? Porque eles não entendiam nada na lógica da fé. Precisavam amadurecer na fé, a ter a fé sobrenatural. Eles só ficavam pensando na lógica humana. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo responde para eles, faz uma pergunta respondendo. Os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? O noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são os amigos do noivo? São todos os que seguem o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos todos nós. E encontramos Jesus responde: dias virão que o noivo será tirado do meio deles. Nesta resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, ele responde argumentando sobre a sua paixão, que dias virão em que ele será tirado do meio deles, será tirado, como nós vimos ontem, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a sua paixão. E quando o noivo não estiver no meio deles, dos convidados, todos jejuarão. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos de João precisavam amadurecer na fé e entender a realidade que Jesus estava falando, porque eles só pensavam na realidade humana. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo e pratiquemos o jejum como Ele está nos ensinando. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós
quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos do castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amado e protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto.